Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gil garante a vitória, mas a sensação que ficou é que o placar foi magro. Poderia ser mais do que apenas 1-0. Faltou ousadia, inclusive ao técnico do Corinthians. Esse Gabriel Moscardo joga demais. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bora falar desse 1-0 do Corinthians sobre o Estudiantes de La Plata. Aliás, La Plata, palco do jogo de volta, onde o Corinthians vai ter que fazer uma guerra, como fez contra o Newell's Old Boys na fase anterior dessa Sul-Americana. Aquele 0-0, né, sabendo sofrer para tentar se classificar. Não vai ser fácil, porque o Corinthians venceu por apenas 1-0. Uma vantagem? Sim, uma vantagem. Mas que lições ficaram da eliminação diante do São Paulo? Quando o Corinthians vence o jogo por 2-1 e tem essa vantagem destruída nos primeiros minutos do jogo. Quando o Luxemburgo, técnico do Corinthians, revela publicamente que tinha pensado no segundo tempo em utilizar uma estratégia mais ofensiva, colocar o Wesley, apostar no contra-ataque, e aí quando ele percebeu, já estava 2-0 para o adversário. Pois bem, dessa vez o Corinthians abdicou de atacar no primeiro jogo, e isso me incomodou. Porque a escalação que ele monta é basicamente aquela que a gente já tinha mais ou menos desenhado, mas com o Wesley no time. Por que ele não põe o Wesley no time? Ele explicou, mas não explicou na verdade, né? Ele foi questionado na entrevista coletiva, mas não explicou o motivo, dizendo que é a escolha do técnico, que, enfim, que ele tem as suas escolhas, ele não gosta mais de analisar tecnicamente ou taticamente o seu time, então a gente tem que fazer as nossas análises aqui. O Wesley ele tem uma característica muito mais ofensiva do que o Guilherme Biro. O Biro ele é um jogador mais de preenchimento de espaço. Ele acompanha a lateral, ele faz o corredor, ele volta para marcar, ele tem mais recomposição, mas o Biro ele tem algumas dificuldades na tomada de decisão, muitas vezes em conseguir, né, ter mais efetividade do meio para frente, é por isso que o torcedor às vezes torce o nariz. Porque ele tem só 19 anos, a gente imaginou que ele pudesse estar já num outro status e ele não adquiriu esse status. E até por insistência do técnico, de certa forma, a imagem dele vai ficando desgastada. Porque não era momento para o Biro, era momento para o Wesley, que tem entrado bem nas partidas. Talvez seja mais momento até para o Romero. Olha eu dizendo isso aqui. Fui um dos críticos ferrenhos de Romero nessa passagem, mas preciso reconhecer. Ele tem entrado nos jogos e tem jogado bem. Não sei se numa amostragem maior, começando as partidas, se o Romero vai desempenhar tanto assim quanto ele está fazendo. Mas mais do que o Biro, pelo menos ele tem conseguido. E aí o Biro, como não consegue jogar, já fica marcado aí pela torcida, até porque a comparação é com o Wesley, que entra de uma forma muito mais aguda. E aí tem uma explicação tática também. O Wesley, ele tornaria o time mais ofensivo do que com o Guilherme Biro. O Luxemburgo opta pelo Biro e o primeiro tempo ele é um pouco mais truncado, o time tem algumas dificuldades e aí vem o gol na bola parada. Matias Rojas jogando aberto pelo lado direito dessa vez, depois ele chegou a jogar pelo lado esquerdo, porque segundo o Luxemburgo ele joga em qualquer uma das funções ali do meio, né, direita, centralizado ou esquerda, mas a gente sabe que ele rende mesmo pelo lado direito, cobrando o escanteio magistralmente e o Gil aparecendo na área com muito oportunismo para empurrar a bola para o fundo da rede, ela explode no travessão antes de entrar. O Gil tem um aproveitamento bacana, né, de escanteios, pelo menos recentemente, né? Durante muito tempo a cobrança de escanteio ia sempre no cabeceio do Gil e normalmente não resultava em frutos. Nos últimos tempos o Gil tem, de certa forma, aproveitado mais. E agora conseguiu fazer o gol e o Gil era um dos caras mais contestados para deixar o time titular, exatamente por conta da estreia do Lucas Veríssimo, né, que jogou muito bem contra o Cruzeiro. Mas eu já imaginava que o Luxemburgo não ia mexer no Gil, pela importância que ele tem em grandes jogos, né, pelo seu sistema defensivo ali com o Fábio Santos, também pela experiência. Acho que o Fábio fez um bom jogo, tá? Eu sei que nem todo torcedor concorda com isso, mas acho que ele fez um bom jogo dentro das suas atribuições e dentro das suas limitações. Perdeu uma bola excelente no setor ofensivo. E aí eu preciso lembrar de outro jogador, Gabriel Moscardo. Pelo amor de Deus, eu cada vez que vejo esse menino jogar, fico encantado. É impressionante, porque eu toda vez que vejo ele em campo, lembro da idade dele.
e me pergunto como. Aos 17 anos ele consegue ter tanta maturidade, tanta visão de jogo, tanta capacidade técnica de jogar numa Neoquímica Arena lotada contra um time argentino e ainda desfilar a técnica como ele faz. Ele deu 2 gols que os jogadores não aproveitaram. Um no primeiro tempo para o Fábio Santos. De costas, marcado, ele consegue dar um passe lateral para o Fábio Santos, livre para concluir, chutar. E o goleiro defendeu, inclusive. Foi para escanteio e o árbitro deu tiro de meta. Ô, hábito ruim, hein? No segundo tempo, ele dá uma bola para o Maicon tira do goleiro e o zagueiro tira em cima da linha. Que jogador. Impressionante o que joga. Ele deu caneta, ele fez virada de jogo. Cara, ele é dono do setor e ele tem só 17 anos. É impressionante. Bom, o Corinthians sai na frente com esse gol do Gil no primeiro tempo e aí, né, dá uma força maior, porque a gente está falando de um confronto de 2 jogos e em que o primeiro é em casa, você precisa abrir margem. E aí que está o detalhe. Eu sei que o Corinthians criou, até acabei de citar 2 lances aí em que poderia ter ampliado. Tem o gol do Gustavo Mosquito, que é inacreditável, né? Mas assim, vou dar aquela ressalva, né, do cara que está há 10 meses sem jogar, entra contra o Cruzeiro, faz um gol ali no último minuto. E aí, às vezes o cara perde o tempo da bola, enfim, né? Não sei se ela não quicou antes, o gramado da Neoquímica Arena é maravilhoso, é um tapete, mas às vezes, sei lá, vem uma bola, um passe, né, um pouquinho mais mascadinho, daí ele vai tentar atirar, tem 2 caras à frente dele, mas assim, o gol tá aberto, não tem goleiro, e ele bate a bola, né, isola, a bola sobe demais, vai pro lado, enfim, cara, eu não sei o que ele fez na jogada, numa baita jogada do Romero, tá? Falamos do Romero, baita jogada. De novo ele estaria dando um gol para o Gustavo Mosquito, que não aproveitou, mas assim, foi uma jogada em que ali o Corinthians poderia ter ampliado o marcador. Teria dado certo, ou mais certo, a estratégia do Luxemburgo. Mas me incomoda muito você entender naquele momento em que você tira o Yuri Alberto, que de novo não fez um bom jogo, tecnicamente, ele preenche espaço, ele corre, ele é esforçado e tal, mas tecnicamente a coisa não acontece para o Yuri, é impressionante. Aí ele tira o Yuri e aí ele coloca o Renato Augusto na referência. Ele opta por não botar o Felipe, e eu achei que o Felipe poderia ser um jogador ali no final para brigar com os zagueiros, para quem sabe mais numa bola, né? Você sinalizaria para o jogo que você queria mais um gol. E todos os sinais do Luxemburgo foram de vamos tentar garantir esse 1-0 e se porventura a gente fizer mais um, beleza. Isso me incomoda. Quando ele não bota o Wesley, põe o Romero, por exemplo, o Romero é um jogador que ele faz mais corredor, assim como o Biro, como a gente falou. Ele recompõe mais. Então, quando ele põe o Wesley, ele sabe que o Wesley tem como principal função correr em direção ao gol adversário, ele é vertical. O Romero é um jogador mais tático ali pelo lado. É por isso que ele não coloca o Wesley, porque ele queria segurar um pouco mais também o ímpeto do Estudiantes. Só que ao fazer isso, ele sinaliza para o Estudiantes que, opa, dá para começar a tentar buscar o empate. E faltou qualidade, ímpeto para o Estudiantes também para tentar alguma coisa nos minutos finais. O Cássio não foi ameaçado, assim, entendeu? Mas o Estudiantes poderia ter crescido na reta final do jogo e até buscado o empate. Não aconteceu. O Corinthians não fez um jogo brilhante, mas esteve mais próximo de aumentar a vantagem. Isso não aconteceu, mas o seu treinador colaborou para isso. Ele não buscou o ataque. Ele não botou o Felipe, ele não botou o Wesley, ele botou o Renato Augusto na referência, que nem ficou na referência, porque ele no cacuete voltava para construir e deixava a área desguarnecida. E aí botou o Mosquito por um lado, o Romero por outro, e botou o Juan Oliveira mais para o final, no lugar do Moscardo, botou o Juliano também, para tentar ficar um pouco mais com a bola, mas assim, preencher setor, né? Marcar os jogadores que estavam tentando por dentro alguma construção, né? O Estudiantes não lateralizou o jogo, tentou muita construção por dentro e aí ele tentou dar uma reforçadinha ali para segurar 1-0 e conseguiu. E, como eu esperava, foi para a entrevista coletiva e disse: temos uma vantagem mínima, uma vantagem magríssima, ou magérrima, né? Com o perdão do português. E aí, você vai para a Argentina, mas o Estudiantes precisa fazer 2 gols para passar, né? Precisa fazer 1 para levar para pênalti e 2 para passar. Pois é, o São Paulo, pensando assim, desmanchou essa vantagem em minutos. O Estudiantes jogando em casa vai ser muito forte, vai para cima e o Corinthians vai ter que fazer uma guerra para se classificar.
Tem muita gente na bronca com o Luxemburgo. De novo aqui eu vou ponderar que eu acho que tem prós e contras. O Moscardo, por exemplo, é uma invenção maravilhosa dele. Não sei se outro técnico teria o mesmo olhar para colocar um jovem de 17 anos como titular e dar a confiança que ele precisa e tudo mais, mas também creio que outros treinadores teriam mais, né, um pouquinho mais ousadia em jogos de mata-mata e não jogasse tanto com o regulamento embaixo do braço, que é uma máxima dele, muitas vezes dá certo, outras nem tanto. Então, esse jogo de volta vai ter que ter uma estratégia muito boa para que o Corinthians possa superar um time que terminou em quinto no Campeonato Argentino, não é um bicho-papão, passou por cima do Goiás na fase anterior, mas dá para você classificar, mas dava para vencer demais hoje. Eu acho que essa é a sensação amarga que o torcedor fica. Poderia ter, não definido o confronto, mas aumentado a vantagem, porque você joga em casa e você tem que buscar aumentar essa vantagem. Você não pode se contentar com uma vantagem mínima depois de construí-la, porque tem o jogo da volta. E isso eu acho que o Corinthians pecou. Teve um pênalti, né? Além de todas essas possibilidades, ainda teve um. Eu vi alguém falando na coletiva de um segundo no Maicon, que o próprio Luxemburgo refutou. Não, o Maicon não foi tocado, ele seguiu na jogada, tá tudo certo, e realmente não teve nada ali, não. No primeiro tempo, sim, o zagueirão ele dá uma condução, né, com o braço direito, e aí carrega a bola com a mão e o VAR simplesmente ignora. Ei, Comebol, hein? Ali seria uma boa possibilidade do Corinthians aumentar a vantagem. E aí eu imagino que depois de um 2-0 ali, ainda no primeiro tempo, aquela retranquinha ia acontecer para segurar o 2-0. Quando, na verdade, o ideal é você buscar o 3, o 4, porque você está jogando um confronto de 2 jogos contra um adversário complicado na sua casa. Então você precisa fazer valer o seu fator local e ampliar essa vantagem. Mas ainda assim, poderia um 2-0. Fosse no pênalti, fosse no gol do Mosquito, fosse no gol do Maicon, fosse no gol do Fábio Santos, enfim. Algumas dessas chances criadas pelo Corinthians era possível de aumentar essa vantagem e era necessário, eu diria. Agora ficou tudo para a Argentina. O que vocês acharam do jogo? Comenta aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!